Olá, meu nome é Soraya Quirino, eu sou professora de inglês especialista em IELTS, com quase 20 anos de experiência no ensino do idioma. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao meu canal. Se você chegou até este vídeo, é porque você está começando a sua preparação para o IELTS e gostaria de entender como o Academic Writing Test funciona e exatamente o objetivo do vídeo. Mas antes que eu prossiga com a minha explicação, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal e também a me seguir no Instagram, @SorayaQuirino, onde eu compartilho dicas diárias de inglês. Então vamos direto ao assunto, vamos falar sobre o Writing Test, que é dividido em duas partes. Writing Task 1 e Writing Task 2. Então no IELTS você tem apenas 60 minutos para escrever 2 textos. Na Writing Task 1, você vai precisar escrever um texto com um mínimo de 150 palavras e nesse texto você vai precisar comparar, analisar e descrever dados, estatísticas que você vai encontrar em um gráfico de linha, em um gráfico de pizza, em uma tabela, em um mapa ou em um diagrama, por exemplo. E você vai ter que fazer tudo isso em apenas 20 minutos, que é o tempo recomendado para fazer essa parte da prova. Eu gostaria de lembrar que o Writing Test é a última etapa no dia das provas escritas. Primeiro você vai fazer listening, depois reading e depois writing. Isso significa que você já vai estar bem cansado. Por isso é importante que você se prepare para a prova e escreva o máximo que puder. Eu acredito que você deva estar se perguntando aí como que você vai transformar, números, dados e estatísticas em um texto. Então, tem técnica para isso, tá? A técnica para escrever a introdução, para analisar os dados em 2 parágrafos de desenvolvimento e também para escrever um overall, tá? Uma visão geral desse gráfico, dessa tabela, desse mapa, que é obrigatória. Se você não escrever esse overall, tá? Essa visão geral do gráfico, da tabela, você vai ser penalizado. Por exemplo, vamos imaginar aqui um gráfico de linha que descreva o consumo de petróleo nos Estados Unidos e na Inglaterra. Então, esse gráfico vai mostrar a variação desse consumo ao longo dos anos. E você precisa analisar, os momentos de pico de consumo, os momentos de maior queda. Você precisa explicar se, no geral, o consumo de petróleo diminuiu ou aumentou. E também precisa comparar com o que aconteceu entre os dois países. Então, enquanto na Inglaterra o consumo diminuiu, nos Estados Unidos o consumo aumentou. É muito importante que você utilize os números. Não basta apenas dizer que o consumo aumentou ou caiu. Você precisa dizer quanto, qual era a situação inicial e o que aconteceu depois. Se você for explicar sobre o momento de pico de consumo, você precisa dizer quanto foi aquele consumo. Então, você precisa evitar ser vago. Isso é um dos principais erros que acontecem nessa parte da prova, tá? Os alunos acabam dizendo aumentou, diminuiu, variou, mas não diz o quanto. É importante que você entenda que não dá para falar de cada movimento que você pode ver ali no gráfico ou na tabela. Então, quando você está lidando geralmente com esse tipo de informação que está em gráfico, em tabela, você precisa resumir, tá? Você precisa ser um pouquinho mais sintético. Agora, se você precisar escrever sobre um process diagram, um diagrama que mostra um processo de produção ou ciclo de vida de um animal, por exemplo, e também se você precisa escrever sobre um mapa, então você vai precisar ser mais descritivo. Então precisa sempre lembrar, se é tabela, se é gráfico, vai precisar resumir um pouquinho mais, e se é um mapa ou um diagrama, você vai precisar ser mais descritivo, incluir todos os detalhes, tá? Incluir as principais mudanças que você consegue ver nos mapas, descrever cada estágio desse processo de produção. E é importante lembrar também que você precisa escrever um mínimo de 150 palavras. Se você não escrever este mínimo, você será penalizado. Agora, no IELTS não há um máximo de palavras que você pode utilizar. Então, se o seu objetivo é uma nota um pouquinho mais alta, eu recomendo que você escreva aí em torno de 200 palavras. E eu queria dar mais uma dica aqui. Parece muito óbvio que a gente deva começar a prova pela Writing Task 1, afinal, é a primeira tarefa. Mas a parte mais importante da prova é a Writing Task 2, que tem peso 2. Então, eu sempre recomendo que você escreva primeiro a Writing Task 2 e apenas
nos últimos 20 minutos você escreva a Writing Task 1. Agora vamos falar sobre a Writing Task 2, que é a mesma para quem vai fazer Academic ou General. Nessa parte da prova você precisa escrever uma essay sobre um determinado assunto e há diferentes tipos de texto que você deve redigir. Por exemplo, você talvez vai precisar escrever uma essay do tipo agree or disagree, em que você vai ter que concordar ou discordar com o tópico e explicar por que você concorda ou discorda. Tem também a essay do tipo discuss both views, em que dois pontos de vistas divergentes são apresentados. Você precisa discutir esses dois pontos de vista e apresentar a sua opinião. Nós temos também a essay do tipo advantages and disadvantages, e que você vai ter que apresentar as vantagens e desvantagens de alguma situação, tá? Você também, nesse caso, pode escolher o seu lado. Você pode dizer se você acha que é mais vantajoso ou mais desvantajoso, ou permanecer neutro. Fica a seu critério. E temos também a essay do tipo answer the questions, em que duas questões vão ser apresentadas e você precisa respondê-las. Muitas vezes, essas questões são sobre causas e soluções, ou são sobre problemas e consequências. E temos também um tipo de essay que eu chamo de mixed style, porque ela mistura dois estilos diferentes. Por exemplo, pode misturar uma advantages, disadvantages com uma agree or disagree. Na Writing Task 2, você precisa escrever um mínimo de 250 palavras. Mas, se o seu objetivo é alcançar uma nota um pouco mais alta, um 7, um 7,5, eu recomendo sempre que você escreva um pouquinho mais, em torno de 300 palavras. Até porque, se você ficar praticando em casa com 250 palavras, 255 palavras, você corre o risco de, no dia da prova, acabar escrevendo um pouquinho menos. Então, escreve sempre um pouquinho a mais, não muito a mais. Não precisa escrever uma redação com 600 palavras, tá? Mas eu acho sempre seguro colocar aí uma margem e escrever a mais. Não há nada oficial dizendo que quanto mais você escrever, melhor vai ser a sua nota. Mas a minha experiência ao longo desses 11 anos aí me mostra que quem geralmente escreve em torno de 300, 320 palavras, escreve bem, obviamente, acaba ganhando um pouquinho a mais. A maioria dos Band 7s acaba indo para o pessoal que escreve, sim, acima de 300 palavras. Não esqueça que o seu texto deve ter uma introdução, parágrafos de desenvolvimento e também uma conclusão. Nenhuma dessas partes pode ficar de fora. Se você deixar o seu texto sem introdução ou sem conclusão, você será penalizado. É crucial também que você faça um planejamento de ideias para que você consiga dividir bem os seus parágrafos de desenvolvimento e não soar repetitivo ou escrever um texto em que as ideias simplesmente não se encaixam. Esse planejamento, gente, não faz parte da avaliação. Você não vai incluir isso na resposta oficial, tá? Você pode fazer isso na sua cabeça antes de começar a escrever, fazer um brainstorming, ou então anotar, né, no caderno de provas, ou se você vai fazer o computer delivered, você pode sempre pedir um papel em branco antes da prova e escrever aquele planejamento ali. Agora vamos falar sobre os critérios de avaliação do Writing Test. Você vai ser avaliado ou avaliada em 4 áreas. Coherence and cohesion. Isso significa que o examinador vai analisar se as suas ideias estão coerentes, se você conseguiu explicar suas ideias, conseguiu exemplificar as suas ideias e também se você usou linking words, conectores, conjunções para poder dar mais fluidez e significado às suas ideias. Vocabulary é outro critério de avaliação, então é muito importante que você evite usar palavras muito básicas como good, bad, thing. Há sempre um sinônimo ou uma palavra mais específica para ser usada no lugar dessas. O terceiro critério de avaliação é grammar. Então, o examinador vai avaliar se você usou tempos verbais adequados, se você usou uma variedade de estruturas gramaticais e não ficou sempre usando a mesma coisa. Por exemplo, na Academic Writing Task 1, em alguns momentos você vai precisar usar a voz passiva, especialmente quando está escrevendo sobre mapas e process diagrams.
E, além disso, também é importantíssimo que você preste atenção em concordância verbal. É um dos erros mais comuns na hora de escrever e que você deve com certeza evitar. E o último critério de avaliação é Task Achievement, tá? Então, aí, nesse critério, o examinador vai avaliar se você respondeu todas as partes da pergunta. Por exemplo, na Writing Task 1, o examinador vai avaliar se você conseguiu destacar e analisar os principais dados que são mostrados nos gráficos, nas tabelas, nos diagramas, nos mapas. E na Writing Task 2, o examinador vai avaliar se você discutiu todas as partes da questão. Por exemplo, uma discussable views. Você tem que discutir os dois pontos de vista e dar a sua opinião. Se você só discutir um ponto de vista, a sua tarefa vai estar incompleta. Então, você será penalizado. Bem, esse aqui foi o meu resumo sobre o Writing Test. Eu espero que tenha te ajudado a compreender como funciona essa parte da prova. E é claro que você precisa se dedicar bastante para conseguir uma boa nota no Writing Test. O Writing Test é, sim, a parte mais desafiadora da prova e o principal motivo pelo qual os alunos precisam repeti-la. Então, escreva o máximo que você puder. Obrigada por ter assistido e até a próxima!